Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso terceiro encontro da matéria Economia, Administração e Planejamento Agropecuário. O que eu separei para a gente abordar no dia de hoje? Nós vamos falar de sistema de plantio direto, o quão isso é importante e o Brasil se representa nesse modelo de produção. Alguns indicadores financeiros, né, que eu trago para vocês, e as tendências do mercado associado aí ao comportamento, a esse casamento da produção versus o capital. Legal? Vamos comigo. A gente então precisa entender o que é o sistema de plantio direto. Na verdade, é uma técnica desenvolvida e muito bem aplicada à produção agrícola nacional, que ela basicamente se restringe a três elementos. A ausência ou mínimo removimento do solo, né? Ou seja, você deixar o solo em repouso o máximo possível para evitar ali você comprometer a própria qualidade do solo. Uma cobertura de palha, né? Todo o plantio desenvolvido, ele é reposto, né? É retroalimentado o solo no que diz respeito à palha que cai, à folhagem seca que cai, então ela serve de um adubo natural, então existe a preocupação aí com a qualidade, com o desenvolvimento do solo, protegendo a terra cada vez mais, e a rotação de culturas, ou seja, se você movimenta pouco o solo, se você aduba o solo cada vez mais de uma forma natural e cada vez menos com fertilizantes agrícolas, garantindo a qualidade do produto produzido, e faz uma rotação de cultura, você está enquadrado no conceito do sistema de plantio direto, ou seja, a tecnologia a serviço aí da produção. O que isso traz de vantagem? Vantagens muitas, mas principalmente você tem aí algumas pesquisas desenvolvidas que você tem uma redução de 50% a 80% menos consumo de combustível. Observa que a economia e o desenvolvimento financeiro, o resultado financeiro da cadeia de produção da agropecuária, ele tem que ter um viés econômico, né? Você não planta o tomate pelos lindos olhos do consumidor. Você tem que produzir riqueza através da sua cultura ali, né? E quando você economiza com esse sistema de plantio direto, com essas técnicas, gera e propicia uma redução de 50% a 80% do seu consumo de combustível, do maquinário, isso é muito bom. Né? Você tem uma redução de 30% a 50% da mão de obra direta ali associada, aquela mão de obra convencional associada à produção. Aí você vai dizer, mas isso gera desemprego. O foco aqui não é a gente tratar a economia com uma visão social, e sim tratar o processo. Lógico que a gente tem que ter esse conceito, esse fundamento dentro do no DNA, mas o mais importante aqui é potencializar, otimizar, até pela própria natureza do nosso tema, potencializar a aplicação de técnicas de gestão administrativas para se utilizar da cultura do agronegócio, desse setor tão importante aí dentro do produto interno bruto nacional, para produzir riqueza. Essa que é o nosso viés. E o sistema de produção, de plantio direto, ele nos traz isso. Aí você vai falar, poxa, mas menos máquina, o custo de aquisição de uma máquina é alto, e é verdade, né? Para você imobilizar, e a economia nacional tem uma cultura muito associada à compra, né? A compra do maquinário para o processo de produção, e não pensa muito no conceito de aluguel. O aluguel aqui eu estou falando de leasing, né? Do leasing financeiro, que é um segmento de negócios tão importante, praticado em alguns países, e por uma questão de cultura, por uma questão peculiar nossa, a gente prefere comprar o produto do que alugar o produto e se utilizar dessa máquina produtiva, e com a
a produção, com o ganho que você obtém, você paga o custo do aluguel, que naturalmente é um pouquinho mais alto do que a parcela de aquisição daquele produto, mas você não imobiliza. Então você está sempre, através do leasing financeiro, você está sempre comprando, adquirindo, melhor dizendo, um maquinário novo e não imobilizando o seu material, que daqui a pouco fica obsoleto. Mas isso é uma questão para reflexão em outra aula. Aqui a ideia de apresentar então esse sistema de plantio direto. Uma outra vantagem do sistema é que para você agir dessa forma, você precisa de tecnologia. E hoje já existem GPS, né, monitorando, gerando mapas de plantio, identificando qualidade de solo, permitindo inclusive a utilização de máquinas robóticas sem o manuseio de pessoa, né? Aquele custo da mão de obra você não tem. Hoje você já tem tratores monitorados de forma remota para explorar o solo. E mais, um outro dado também bastante interessante, hoje você tem ali equipamentos com sensores de identificação de ervas daninhas à sua produção. Olha que interessante. Então, algumas máquinas que elas varrem a produção identificando elementos contrários àquilo que você efetivamente plantou. Isso é bom porque isso permite naturalmente a localização, é retirado aquela erva, vamos dizer assim, e aí você tem um potencial, potencializado, melhor dizendo, a sua área produtiva. Para que isso acontecesse, eu compartilho um outro elemento. Quase que 50% de tudo que é produzido, matéria de riqueza aqui no caso, né, que é gerado de receita operacional por grandes empresas, é reinvestido em pesquisa e desenvolvimento. Então, um fator crítico de sucesso é você investir na pesquisa científica, investir na pesquisa acadêmica, investir no conhecimento, como nós estamos fazendo aqui. Esse é o fator crítico de sucesso, porque as grandes empresas, daqui a pouco eu vou compartilhar já os resultados dela com você 50% de tudo que ela produz de riqueza, ela reinveste em desenvolvimento para gerar cada vez mais desenvolvimento financeiro. Olha que dado interessante a ser compartilhado. E como é que está o comportamento do plantio, do sistema de plantio direto na produção nacional? Compartilho com você na tela um gráfico, está ali a fonte da informação, né, um gráfico de ontem, né, de 2017 praticamente, onde ele diz que 45%, quase que 50% do plantio é o plantio tradicional, aquele plantio clássico desde a época do algodão, passando pelo café, etc, etc. Mas já existe ali 19, 20% de toda a produção com esse viés de economia e vantagem competitiva com qualidade, né, e com respeito ao meio ambiente, vamos dizer assim, que é um fator muito importante hoje, né, nos mercados que são consumidores nossos, né, dos nossos commodities, é importante a serem considerados. Então, hoje está em 20%. Aí você vai falar, pô, mas a diferença ali de 45 para 19? É o híbrido. Empresas que se utilizam hora do sistema convencional e estão provando, e estão testando. Então, o cultivo mínimo é justamente uma posição híbrida entre os dois comportamentos. Então, se a gente for forçar uma barra aqui no nosso gráfico, existe ali quase que um meio a meio, né, forçando uma barra. Ou seja, a tendência é que esse sistema ele se transforme na totalidade. Não sei se vai ser hoje, não sei se vai ser amanhã, mas é uma tendência, sim, até por uma questão de economia. Aí você vai falar assim, poxa, mas então quer dizer que o nosso desenvolvimento financeiro está a pleno vapor? Não, né? A gente precisa tomar cuidado, porque existe um boletim Focus, né, que é um boletim muito importante produzido pelo Banco Central, escutando o mercado, né, econômico. Isso é importante para serem montadas as estratégias corporativas, as estratégias de negócio. Você precisa ler o que está acontecendo, fazer uma leitura dos cenários, e o Boletim Focus é um boletim muito interessante que produz esse tipo de leitura.
E o último boletim trazido, né, do ano de 2020, ele carrega algumas informações difíceis, né, comportamentos difíceis, de tendências não ruins, mas difíceis, desafios a serem cumpridos em função dos números apresentados, em função da crise econômica que essas empresas vivem. Para investir em tecnologia, para investir em GPS que identifica a erva daninha, para investir em robô que é controlado de forma remota, você precisa de recurso. E esse recurso está cada vez mais caro. O Boletim Focus ele apresenta, então, uma tendência em 2020, onde o PIB ele tem ali um pequeno decréscimo, né, de comportamento, uma pequena queda ali de percentual, de menos de 1%, mas acontece. Existe ali um comprometimento, no caso, no que diz respeito à inflação, né? A inflação ela sobe um pouquinho, isso são estudos econômicos, ela sobe um pouco sim, comprometendo a relação de consumo, a microeconomia, né? Num primeiro momento. Então a inflação ela sobe, mas o dólar, existe uma pressão, aquele mercado de moeda que nós citamos na macroeconomia, ele controla e mantém o dólar ali em uma determinada taxa. E a taxa Selic, que é uma taxa de juros, né, por aluguel do capital, ela também é forçada a se manter ali na ordem dos 2%, como é hoje. Isso significa dizer o seguinte, isso significa dizer que existe um desafio grande a ser considerado pela frente. Se existe o desafio, como é que então eu vou garantir, né, o comportamento do desenvolvimento financeiro dos negócios frente a essa crise que se vive? Com dois vieses. A preocupação no desenvolvimento organizacional, que isso está sendo, que vai muito bem, obrigado. A preocupação com os processos de produção. O sistema de plantio direto é um exemplo disso, né? Da cadeia de produção de forma organizada, o input, a transformação e o output muito bem controlados, isso garante o desenvolvimento do processo, o desenvolvimento organizacional. Mas o importante também é o desenvolvimento financeiro, não basta eu saber fazer certo e não ter rentabilidade. Então, o viés do desenvolvimento econômico-financeiro, econômico aí, a capacidade de produção de riqueza, e o financeiro, a palavrinha financeiro, a capacidade de produzir o dinheiro, né? Quando eles se casam, econômico-financeiro, isso é importante para o negócio. E como é que a gente mede esse desempenho, né, essa performance econômica financeira? Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns indicadores, né? Indicadores são métricas importantes para serem definidas e monitoradas, porque elas vão garantir aí a tendência da realização, a comparação entre o previsto e o real. Indicadores voltados aí principalmente para a rentabilidade. Existem indicadores econômicos aí diversos, né? Isso a contabilidade gerencial lá, o pessoal da contabilidade gerencial trata disso muito bem, né? Os indicadores de liquidez, de rentabilidade, de endividamento, ciclo de operacional, ciclo financeiro, capacidade de pagamento no curto prazo, etc., rodízio de estoque, mas isso não é o nosso objeto. Aqui eu quero falar de rentabilidade, de retorno. E eu apresento para você, então, o primeiro retorno, né? O primeiro indicador. Basicamente, existem 3 indicadores, aqueles se parecem, né? O ROA, o ROI com I e o ROE com E. São indicadores praticados internacionalmente. O primeiro indicador é o ROA, né? É o retorno sobre o ativo, né? Onde ele traz justamente o que é ativo. É importante a gente entender aqui o que é ativo. Ativo é tudo o que aquela empresa tem de bens e direitos, ou seja, as sementes que ela tem para plantar, se ela produz a laranja, então o adubo, ou os fertilizantes, os grãos, tudo isso é ativo dela. O maquinário, né, tudo isso é ativo dela. O caixa que ela tem, que ela pegou o financiamento para a máquina, tudo isso é ativo dela. Então, quando você mede isso que são bens e direitos seus, mas que você pegou com outros e tem que devolver para os outros, né, através do seu trabalho, você faz uma associação dessa sua capacidade de bens e direitos com o seu custo
né, de produção, você tem aí o indicador de rentabilidade, que a gente vai ver já já como é que a gente calcula ele. O outro indicador é o indicador de investimento, é o ROI, o retorno sobre o investimento. Ou seja, quando o capital pega o recurso e aporta naquela empresa, coloca o dinheiro naquela empresa, ele fica de braço cruzado esperando que aquela empresa produza riqueza para ele. Então é necessário um indicador de rentabilidade que meça a relação do dinheiro que foi colocado, e esse dinheiro pode ser colocado para ser ativado, esse dinheiro pode ser colocado para amortizar a dívida. O primeiro indicador, ele é um indicador do dinheiro colocado versus a ativação, né? O bens e o direitos. Esse segundo indicador, ele é o dinheiro que é colocado por terceiros e o retorno que ele propicia. E o terceiro indicador é o indicador do ROI, né? O retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI em inglês, Return on Equity, que nada mais é do que o capital próprio, né? O acionista, o dono daquela organização societária, ele bota ali o dinheiro. O ROI é um investimento externo, é o capital de terceiro. O ROE é o investimento ali do acionista colocando dinheiro para produzir, para os dividendos voltar para ele, né? Fazendo então aqui a associação entre os elementos. O primeiro, o ROA, né, é a relação do lucro líquido com o ativo, né, os bens e os direitos, como eu falei, é divisão literalmente. No numerador eu tenho o lucro líquido da empresa produzida, a rentabilidade da empresa produzida, versus no denominador o ativo total, né, a capacidade que ela tem de produzir um crescimento econômico. O ROE é, na verdade, a relação desse lucro com o patrimônio líquido, e o ROI é a relação do lucro produtivo versus o ativo, aí no ativo total, o ativo circulante, né, e o ativo que produz a riqueza, né, o estoque efetivamente. Olha o que eu compartilho com vocês aqui. Essa tabela é bastante interessante. Vamos nos prender aqui às empresas, né, todas as empresas do segmento aí de agronegócio, e os indicadores de rentabilidade, que são esses indicadores que eu compartilho. Os outros indicadores de estrutura do capital, não vamos tratar deles porque esse é objeto aí mais adiante, e o nosso foco aqui é o desenvolvimento financeiro. A estrutura de capital é a capacidade que a empresa tem de crescer economicamente, mas com segurança interna. A relação desse capital com, só para não deixar você no vácuo, né, a relação desse capital com as dívidas que ela tem. Aqui o importante, então, é os nossos 3 indicadores. Observe, eu não vou aqui explorar cada uma delas, né? O destaque que algumas estão com a relação do lucro com ativo positivo e outras com relação do lucro com ativo negativo. Os que estão com negativo, por exemplo, a Biosev, a leitura que a gente faz é que o lucro que foi produzido, o ativo que foi colocado para ela, que foi ofertado para ela, não produziu o lucro esperado. O lucro foi menor do que a capacidade produtiva dela. Então, por isso que o resultado é negativo, diferente das outras. E a recíproca, no caso do ROI, é o investimento que foi feito. Essa empresa, a Biosev, provavelmente é uma empresa nova, porque o ROI dela está totalmente descasado dos demais. Significa dizer que acionistas montaram a empresa, ela se mobilizou, comprou o maquinário, mas esse maquinário ainda não chegou no ponto de equilíbrio, ainda não produziu o dinheiro suficiente para cobrir esse retorno desse investimento. Hoje ela está devendo aos acionistas próprios dela um montante que eles colocaram, 100%, mais 3% de prejuízo, é o que está escrito. E o ROI é a relação, então, sobre o ativo total. Da mesma forma, a relação dela está até positiva, porque ela ativou, ela comprou o maquinário. Então está meio que casado, né? O dinheiro que foi colocado é o dinheiro que está ativado, não teve perda. Por isso que o resultado é positivo. Um exemplo prático da importância de você medir e ler no mercado o que é importante e o que não é. No futuro, você pode me perguntar, o que espera do futuro? Né? Essa relação de desenvolvimento financeiro.
as notícias são promissoras, as notícias são boas. Por quê? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela tem uma expectativa de 2050 existam aí 9 bilhões de pessoas no nosso querido e amado planeta. 9 bilhões de pessoas precisando comer. 9 bilhões de pessoas precisando de roupa. 9 bilhões de pessoas precisando que cresça a produção alimentar, agrícola, produtiva no mundo. Então, existe a necessidade, a expectativa que a produção de alimentos no mundo, a produção agrícola de uma maneira toda, né? Quando a gente fala de roupa, a gente fala de algodão também, né? Ela cresça na ordem de 70%. E isso associado ao crescimento da classe média mundial. É verdade. Existe uma tendência de crescimento, umas expectativas de projeções aí da ONU, de crescimento da classe média mundial. E isso, o que isso significa dizer? Significa dizer que crescendo a classe média, cresce a necessidade de consumo. Crescendo a classe média, juntamente com o crescimento da população, aumenta-se o desafio ainda mais do processo de produção. Só para vocês terem uma ideia, hoje, para você produzir 1 quilo de carne de porco, você precisa de 4 quilos de ração. E que ração é essa? A ração produzida na própria agricultura. Hoje, para você produzir 1 quilo de carne de frango, você precisa de 2 quilos de grãos de ração. Por isso que a carne de frango ela é mais explorada no mercado interno, principalmente. Hoje, para você produzir 1 quilo de carne bovina, dependendo do seu processo de produção, você pode precisar até de 7 quilos de ração de grãos para alimentar, para cobrir. Então, observa que se você aumenta a população, aumenta o consumo, aumenta a renda, você naturalmente, no caso aqui da carne bovina, você tem que de 1,7, 2,14 e assim o crescimento é exponencial da necessidade de grãos para abastecer esse rebanho e, consequentemente, permitir o crescimento e atender a essa nova demanda. Estou compartilhando aqui na tela com vocês como é que a gente, apesar dos desafios, o Brasil também. É uma relação aí da balança comercial do agronegócio brasileiro até 2017, né? Ontem praticamente, em bilhões, considerando o volume de exportação, volume de importação e o saldo. Observa que o nosso comportamento de importação ele se mantém, a gente não importa muita commodity, né? Até porque a gente produz para o mundo, então o crescimento ele se mantém ali meio que linear e o saldo, da mesma forma, um saldo muito positivo. O desempenho financeiro das empresas, apesar de crises, apesar do Boletim Focus trazer preocupação, mas nós estamos no caminho certo, da forma certa, no lugar certo, na hora certa. Legal? A gente fez então um apanhado aí da importância do sistema de plantio direto, né, a relação dele com a tecnologia. A gente tratou dos indicadores de rentabilidade, que na minha opinião são os indicadores mais importantes aí para a gente ter uma visão macro de um negócio e as tendências desse desenvolvimento, desse desempenho financeiro no mundo de hoje em diante. Legal? Um abraço, tudo de bom, até o nosso próximo encontro.